Boa, boa! Olha nós aqui fazendo uma abertura consciente de mais um conteúdo de altíssimo nível. Eu tô tendo aqui um privilégio de ter uma consulta totalmente elevada à consciência. O nosso convidado de hoje, o Consciência Pod, traz um tema que muita gente evita falar, mas que mexe diretamente com a qualidade de vida, casamento, autoestima e até desempenho profissional. Ele é médico, fundador da clínica CK Medicina, referência em saúde integral e atua ao lado a lado com a sua esposa, doutora Ana Karina. Mas hoje ele está aqui sozinho para abrir a caixa preta da saúde hormonal, integrativa e tudo mais, muitos termos aqui. Bem-vindo, doutor Cid Rego. Obrigado pelo convite aceito e essa bancada, vamos elevar a consciência. Eu que agradeço a todos que tiraram esse tempo para ver esse podcast. Tenho certeza que depois desse nosso bate-papo aqui, vocês não vão ser transformados, porque abre-se muitos caminhos aqui e que a gente pode conversar. E aquilo que o seu podcast fala, consciência. Quando você tem a consciência, você cai as escamas dos olhos, você enxerga um novo caminho para trilhar. Um caminho que vai te levar não só a uma maior qualidade de vida, mas mais anos de vida. Você sabia que o nosso slogan da clínica é mais anos de vida e mais vida nos anos? Porque não só a qualidade de vida, mas também a pessoa viver mais. Sim. Que isso, eu considero, Roberto, o seguinte, depois da nossa vida eterna com Deus, com Jesus, eu sou cristão, a nossa segunda maior riqueza é a nossa saúde. Sim. Sabe por quê? Para você ver, seus filhos se formar, se casarem, conhecer seus netos, seus bisnetos, seja lá qual for os planos que você tiver no futuro, a primeira condição é você chegar vivo lá no futuro. E a segunda é chegar bem. E as pessoas, Roberto, elas estão por aí, não estão preocupadas com isso, né? A pessoa tem um carro zero na garagem e não cuida da própria saúde. Então vamos já fazer um momento provocativo inicial aqui, doutor. Por falar, palavrinha hormônio ainda assusta tanta gente? É ignorância, preconceito ou falta de interesse da medicina tradicional? Roberto, eu acho que hormônio é uma das palavras mais mal compreendidas da medicina. Hormônio são mensageiros orgânicos que nós produzimos um determinado órgão, geralmente uma glândula, que vai atuar no nosso corpo, dando a maestria, dando ordens de comando e funcionamento. Para você ter uma ideia, nós não temos só a menopausa e a andropausa. Nós temos pelo menos 7 pausas hormonais. Nós temos a menopausa, a andropausa, a tireopausa, a somatopausa, a eletropausa, a insulinopausa, a adrenocorticopausa. Pelo menos. Mas nós temos 50 hormônios. Então, quando a gente fala, quando qualquer um desses hormônios ele diminui a sua quantidade pela fadiga hormonal, acontecem alterações gigantescas no nosso organismo. E alterações, muitas vezes, que nós não identificamos na primeira consulta. Porque bioquímica do nosso organismo, não só hormônios, vitaminas, minerais, é igual um tabuleiro. Você mexeu numa peça, você mexe no jogo inteiro, no jogo todo. Então, a primeira consciência que nós temos que ter é que hormônio é um assunto complexo, que nós precisamos sim abordar, nós precisamos fazer a reposição hormonal quando necessária, porque sem a reposição hormonal adequada não existe saúde. E ao longo da nossa vida, nós vamos diminuindo esses hormônios. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que hormônio também não é a
a saída para tudo, não é a solução para tudo. Ele é, sim, uma peça muito importante. Ele é uma peça, ele é um tema muito importante da nossa saúde. Mas também tem vitaminas, minerais, nós temos sono adequado, estresse. Então, com base nisso, doutor, eu posso concluir, essa linha que o senhor adotou em seu consultório, na sua clínica, tanto o senhor quanto a esposa, foi exatamente observando, porque desde a sua formação até o momento, o senhor está há mais de quantos anos em atendimento? Mais de 25, né? Em torno aí, mais ou menos? O senhor adotou uma... Aqui em Prudente, aqui em Presidente Prudente, nós estamos há quase 20 anos, né? Sim. Eu sempre falo que a gente faz medicina integrativa antes de existir a medicina integrativa. Quando nós iniciamos a nossa caminhada na medicina, formei no Rio de Janeiro, Universidade Federal, no tempo que a Universidade Federal ainda era um bastião do ensino brasileiro, né? Eu fiz cardiologia, depois fiz ortomolecular. E a ortomolecular, ela abordava as vitaminas, minerais, a harmonia desse complexo bioquímico. O Dr. Efraim Osser trouxe para o Brasil. E passando os anos, essa medicina ortomolecular, ela foi sendo acrescida de vários outros pontos científicos. Foi acrescida de biotecnologia, de tecnologia por biofísica, aí entrou a engenharia genética, e tudo isso hoje nós denominamos medicina integrativa. Antigamente, então, o termo, vamos falar assim, no popular, o termo que se utilizava para hoje, o nome chegar em medicina integrativa, antes era qual o termo que utilizava, então? Então, existia a medicina ortomolecular. Ortomolecular. Que se ouvia em... Quem é mais velho, quem tem mais, né? Quem tem os cabelos brancos aí, vai lembrar o que é medicina ortomolecular, né? Que foi reconhecido como prática ortomolecular, não foi reconhecido como especialidade, mas era sim uma tendência, era um braço da medicina bioquímica, né? Quem é mais velho vai entender isso aí, vai lembrar desse nome. Então, lá atrás já se tinha então essa observância, veio algumas tecnologias, assim pode Isso. dizer? Será que eu tô... que eu sou meio que leigo no assunto aí, mas se dá muito para essa visão tecnológica, para também capacitar a área médica e também essa visão ser um pouco mais amplificada? Sim. O que aconteceu? Ao longo desses anos, a medicina se expandiu muito. Só para você ter uma noção, só no PubMed são publicados, pelo menos a última vez que eu vi, mais de 100 mil artigos científicos todo mês. Então, a primeira coisa que nós médicos temos que ter humildade. Saber que a gente não sabe tudo, que nós somos alunos, que nós estamos em constante aprendizado. E esse conhecimento de informação, ele entrou como uma avalanche na medicina e dando vários enfoques dentro da medicina, através da bioquímica, da biofísica, da farmacologia e da tecnologia, e esse olhar holístico foi então denominado de medicina integrativa. Apesar de não ser uma especialidade médica, ele traduz essa medicina, essa área da ciência que aborda o paciente dessa maneira. E com base hoje, de quantos anos para cá, mais ou menos, que foi o tema mais em evidência, aí hoje se fala muito em conteúdos, a gente vê muito nas mídias, e alguns da área médica adotando para si esse termo oficialmente. O senhor vê de que tempo para cá? Pós-pandemia ou antes até ou não? Um pouco antes da pandemia, né? Ah, um pouco antes da pandemia surgiu uma miríade de médicos na internet e falando do olhar integrativo, do olhar integral, e isso foi pegando e virou medicina integrativa, como popularmente todo mundo conhece. Mas o mais importante que a gente tem que entender aqui é que hoje a medicina permite que você viva muito, desde que você invista na sua saúde e não na sua doença.
Quando você vê na televisão uma campanha, campanha de prevenção de câncer de mama, campanha de prevenção de câncer de próstata, doença do coração, isso não é prevenção. Isso são exames de detecção. É só para ver se você tem ou não tem a doença, aonde você pode ser diagnosticado no estágio mais inicial. Mas não é fazendo o exame que vai te prevenir de não ter a doença. Prevenção é isso que nós vamos conversar a partir de agora. Então, nós gostamos de abordar isso aí. Eu, no caso, um exemplo, eu tive há um tempo atrás aqui, a falta da vitamina D. Vamos falar. É um ponto que se fala também. Hoje, essa questão de vitaminas, que é um ponto que, além do hormônio que eu acabei de falar para o doutor, tem um ponto que o senhor falou também, a questão da vitamina. Hoje o paciente, a hora que entra, porque esse se posicionar no digital está sendo, né, a avalanche de muita gente. Observar e tudo Google. Se eu fosse fazer hoje uma pesquisa aqui, como que é, doutor? Como que o senhor me orienta? Porque às vezes muito se fala pontos isolados e essa medicina integrativa, ela engloba uma visão, igual o senhor falou, um pouco mais ampla, e aí é o que o senhor está trabalhando, na prevenção para se ter longevidade. É o sonho de todos. Ó, você entrou num assunto muito interessante agora. Quando eu fazia faculdade de medicina, eu chegava na biblioteca da faculdade, tinha que apresentar minha carteirinha de estudante ou quem era médico para poder ter acesso aos livros de medicina. Para comprar um livro de medicina, só com a carteira de médico ou com a credencial de universitário. Então, o conhecimento médico, ele era restrito aos médicos. Hoje, o conhecimento médico, ele é democratizado. Todo mundo tem acesso à informação. Se você quiser encomendar os livros de medicina pela Amazon, você encomenda todo o curso de medicina, né? Só não vai ter o diploma de médico. Mas todo mundo tem acesso. Então, a primeira coisa que nós vamos ensinar, quem está nos ouvindo, é a pesquisar de forma científica um assunto que esteja interessado. Claro que isso não é para você se automedicar, para você tomar nenhuma decisão de tratamento, que isso cabe ao médico, profissional de saúde, mas para que você tenha acesso ao conhecimento científico. Vamos lá, Roberto. Vamos lá. Você falou em vitamina D. Sim. Vamos supor que eu falei para você... E eu vou confessar aqui, mas dá uma moleza... Tá. Dá aquele tipo, é igual desligar, reduzir um volume, o som tá alto, desliga, rapaz do céu, é normal isso, né? Sim, sabe por quê? A vitamina D, ela controla 30% do genoma humano, do DNA humano. Então você imagina, nós temos aí em torno de 23 mil genes, você imagina, a vitamina D, ela controla tudo isso, por isso que ela previne doenças autoimunes, que são alterações genéticas, ela previne câncer, ela previne uma série de doenças, centenas de doenças, porque ela controla o DNA, o funcionamento do DNA, que é o núcleo da célula. Para quem não sabe o que é DNA, é o núcleo de cada célula. O nosso corpo tem 37,2 a 37,9 trilhões de células. São os tijolinhos que formam o nosso corpo. Dentro de cada célula tem um quartel-general, que nós chamamos de núcleo com DNA. E ali, a vitamina D, ela controla 30% do DNA, do genoma humano. De 37 trilhões? Nós temos de células. Então, de células, né? De células? E de células. Então, o que acontece? Nossa! A vitamina D é outra substância, conhecida nossa, que é mal entendida, né, pela ciência. A vitamina D, ela previne a doença, ela atua na imunidade, ela previne várias doenças. Só que a dosagem de vitamina D ideal não é essa do laboratório. Esse valor de referência do laboratório, quando você faz um exame de sangue, que vem lá 20 a 30 nanogramas por decilitro, aquilo lá não é o normal.
aquilo lá é a média encontrada na população brasileira. Não significa que seja normal. Só que nós estamos todos com a vitamina D. Todos não, mas boa parte com a vitamina D baixa, ô Roberto. Porque a gente está fugindo do sol, passando protetor no rosto, trabalhando em ambiente fechado. Então a vitamina D da população média abaixou. Por consequência, abaixa o valor de referência do laboratório. Então aquele valor de referência ali mínimo é só para você não ter raquitismo. Mas não é o ideal. Tanto é que a vitamina D média de outras populações que são muito mais saudáveis que a nossa é bem maior. Mas voltando ao caso, vamos pesquisar. Então vamos supor que você foi, um outro profissional falou assim, não, o importante é comer saudável e esquece esse negócio de vitamina D. E aí você resolve então pesquisar. Digita vitamina D no Google. Ó, eu vou Tem colocar... uma câmera mostrar? Isso, vai, vamos colocar aqui. Ó, Google aberto. Tá aqui, ó. Mostrando pra lá e pra cá. A câmera dele também tá pegando, né, o diretor? Isso, aí. Boa. Vamos lá então, doutor. Vai, pode falar. Aí eu digito o que aqui? Ó, tá aberto no Google, hein? Você que tá assistindo aqui, ó, você vai entender aqui um mistério aqui. Vamos lá, doutor. Digita vitamina D. Vitamina D. Vou digitar aqui, ó. No Google, hein? Vitamina D. Pronto. Beleza. Opa! Agora, puxa, tá vendo que é só propaganda? Olha lá. Quem tem... tudo que você digita no Google não é medicina, não é ciência. É sempre a opinião de alguém ou de uma empresa. Sim. Agora, se você, em vez de você digitar vitamina D aqui no Google você vai digitar Google Scholar. Vamos lá. Então eu vou abrir uma outra abinha aqui, só pra gente fazer tipo um comparativo. Pode ser, né, doutor? Pode. Tá, então Google Scholar. De escolar, é isso, né? Isso, é inglês, né? É SCHOLAR. Lear. Pronto. Vamos bater aqui na missão. A internet aqui do local tá boa. Ou não. Ô, estrutura, vamos liberar a internet pra nós aqui, hein? Será que você pagou a internet, Roberto? Outra coisa, hein? Se não pagar a internet, também não tem como pesquisar. Aí, ó. Pronto. Digita aqui, Google Scholar. Isso. Aí, ó. O primeiro item aqui, ó. Olha lá. Já tá acessando, hein? Agora, aí. A internet aqui do local tá... Ô, diretor, aciona lá, pô. Tá abrindo aqui. Pronto, abriu. Aqui. Não, abriu, ó. Vai lá no Google Acadêmico. Volta aqui, ó. Abaixa aqui. Vamos lá. Aqui, vamos ver. Vamos lá. Aí. Põe aqui, ó. Google Acadêmico. Estão vendo aqui? Isso aqui é uma plataforma só de artigos científicos. Entendeu? Tudo aqui é medicina, é ciência. Só que é uma ciência que a pessoa tem que saber pesquisar de forma científica. Então, digita vitamina D aí no Google Ele Acadêmico. já pegou aqui nos bastidores que a gente fez um é que ele tava com ansiedade, eu falei, digita aí ansiedade. Vitamina D. Vitamina D. Vai. Tá digitando aí? Sim. Agora, aqui, ó. Quando você digita vitamina D aí na sua casa, já vem assim, ó. Você quer artigo de vitamina D com ansiedade, imunidade, Covid, depressão. Vamos pegar uma coisa que você tenha. Tá em alta aí. Vamos no hype no momento, tá muito em alta a palavra depressão aí. Depressão, vai. Infelizmente, é algo que tá muito em alta. Vai, ó. Depressão, tá aqui, apareceu, hein? Vamos lá, então. Aí, ó. Vitamina D e depressão. Esse é um artigo, esse é um artigo, Pronto. esse é outro artigo. Vai pra baixo, rola pra baixo. Nossa. Outro artigo. Tá vendo, ó? Cada um desses aqui, ó. Página 2, 3, 4. Mais de 10 milhares. páginas. Digita um aleatoriamente, qualquer um aí. Pode clicar em algum aqui? Isso, ó. Vamos aqui, efeitos, tal. Qualquer um. Só... Vamos aqui nesse. Aí, ó. Tá vendo o artigo aqui, ó? Volta lá. Voltar Isso. a pesquisa? Isso. Vamos. Voltou. Pessoal, existem outras plataformas, tá? O Google Acadêmico não é o último, não é o único. Existe o PubMed, o Medline, o Mercola. Eu peguei o Google Acadêmico simplesmente porque tá ligado na plataforma Google. Sim, e é uma das mais... procuradas, né? Sim. Ó, Acessadas. voltei já. Quer mais alguma coisa? Não. Tá bem acessível aqui.
Exatamente. Esse aqui é um momento de liberdade. Liberdade. Com certeza. É interessante isso. Posso trazer aqui, doutor? Você se libertar, pode? O senhor, ó, vamos só dar um compilado aqui, ó. Você entendeu? O doutor tá colocando o seguinte, às vezes, muito até colocou assim, né, doutor? Vai no doutor Google, cuidado. Vai no doutor Google Scholar, vai no doutor PubMed, Então no doutor vai, Medline. que são matérias ali totalmente... São artigos científicos, né? Científicos. Que são publicados em revistas científicas indexadas, que depois vêm para essas plataformas científicas. Ô, doutor, agora fala para mim, essa forma tão consciente de observar temas que é muito frequente em qualquer usuário dos meios digitais, o senhor vê como um caminho meio que rival para a tua área ou está sendo um grande aliado? Não, os meios digital eu considero um grande aliado, porque foi graças à internet que a população teve acesso não só ao conhecimento, mas a outros casos de pessoas que deram certo, que tinham uma doença semelhante à dela. Então isso, de forma geral, popularizou. Então, eu sempre falo, né? Às vezes tem médicos aí novos, recém-formados, e falam, tá difícil. Falei, ó, já foi bem pior, viu? Quando tudo era mato, a gente não tinha que explicar para o paciente o que era medicina integrativa, como que era a nossa medicina baseada em artigos científicos, que muitas vezes não eram compreendidos por outros médicos, né? Porque não fez parte dos currículos das faculdades, medicina. Então era difícil você abordar isso. Hoje não, hoje todo mundo tem acesso. Então isso foi muito bom para nós. Ali na clínica, então, a hora que o senhor adotou essa postura de trabalhar com essa medicina integrativa, é o senhor e a esposa do senhor, né? Isso, eu e minha esposa, tá? E aí o tema, ele é muito bem amplo ali, né? A forma que vocês abordam o tema nesse tema, ele é muito bem... Vocês se dedicam muito, porque é a visão hoje que qualquer paciente precisa ter se quer ter saúde e longevidade, não é? O que acontece? Quando o paciente chega lá a primeira vez, a minha consulta, ela demora pelo menos 2 horas. Porque eu sempre falo para os pacientes que é importante ele entender como funciona, qual o caminho a seguir, porque ele tem que fazer um projeto de vida para a vida dele. Sabe por quê? A nossa vida, Roberto, ela não é uma corrida de 100 metros. A nossa vida ela é uma maratona. O que é uma maratona? A maratona, se você desgastar teu corpo aqui no começo, vai te fazer falta lá no final, não vai? A nossa vida é exatamente igual. Tudo que você investir em saúde ao longo dessa maratona da vida, você vai correr melhor essa maratona da vida e vai ser acrescentado um sprint, ou seja, anos de vida para você a mais lá no final. E isso nos traz outro assunto tão importante, que eu não sei nem se vai dar tempo de conversar aqui hoje, né? Que é a medicina regenerativa, que ainda não está homologada pelo Conselho de Medicina, só na caráter de pesquisa, mas no mundo inteiro isso já está, assim, ebulindo. Só para você ter noção, para dar uma palhinha aqui, o Jeff Bezos está investindo em medicina regenerativa, em biologia celular. Ele tem o Altus Lab, que é uma empresa só disso. O Sam Altman, da OpenAI, a mesma coisa. Tem se não me engano, chama Retro Bioscience. Outra empresa nessa área que também está investindo. A própria Google, o Larry Page, o Sergey Brin, que são os donos da Google, também estão investindo nessa área de engenharia, de medicina genética, engenharia genética, medicina de regenerativa, a empresa deles chama Calico Lab, se não me engano, Calico Labs, chama. Depois vocês acessem aí. Aquele outro cara do PayPal também, o Peter Thiel, outro também, investindo em startup de
de saúde, rejuvenescimento, de biologia celular. O que esses caras estão enxergando? Eles estão enxergando, você que me ouve aí, eles estão enxergando uma nova revolução que está para vir. A mesma revolução, a mesma revolução que revolucionou a internet nos anos 90, que eles enxergaram lá e chegaram onde estão, porque enxergaram antes. Depois teve a revolução financeira, né, com os bancos digitais, a revolução da informação, todo mundo tem acesso à informação através da tecnologia. Anotem aí, porque esse podcast ele fica eternizado na internet. Sim, com certeza. A próxima revolução que o mundo vai sofrer é a revolução biológica. É a revolução biológica, que inclui engenharia genética, medicina regenerativa, que envolve toda essa parte de tecnologia em você não mais tratar só a pessoa, mas você tratar o DNA, personalizar o DNA e tratar aquele DNA, seja para tratamento, para prevenção, para performance, para o que seja. Enquanto aqui no Brasil, Roberto, nós ainda estamos discutindo se suplementar vitamina é bom ou ruim, se hormônio é bom ou ruim. Eles já estão ano-luz à nossa frente. O senhor até colocou esses dias um conteúdo sobre suplementação, suplementos, né? Tem muitos que estão colocando de uma forma muito além e outros não dando a devida atenção. E é o que o senhor fala muito, esse jogo do tabuleiro aí. Algo muito em alta hoje, suplemento. Todo mundo se fala suplemento. Além, a gente falou aqui de hormônio, falou aqui das vitaminas, e esse famoso suplemento também é um do Roberto, tema que o senhor acabou de falar aí, que olha só, tá em alta, né? Eu gostaria muito de entender, tá? Eu gostaria muito de entender por que quase todas as áreas da nossa sociedade, por exemplo, agronomia, vai se plantar a soja. O Brasil é o país do agro. O agrônomo vai lá, faz a análise da terra, vê quanto tem que dar de cálcio, de potássio, de suplementar aquela terra. Como que tem que suplementar aquela terra para uma melhor produtividade? O veterinário dá sal mineral para o gado para aumentar a produtividade. Agora o ser humano não. O ser humano não precisa. O ser humano é só a comida do ambiente dele. Saiu uma vez uma diretriz da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que uma alimentação ideal seria 5 tipos de verduras por dia e 3 tipos de fruta. Quer dizer, a gente não consegue nem encontrá-las, que dirá comê-las. Sem contar que o valor nutricional das verduras, das frutas, estão diminuindo, porque estamos produzindo em larga escala, sempre no mesmo solo, a exaustão dos microelementos. Uma curiosidade minha, então, em cima do que o senhor está falando, antigamente o povo lá da roça vivia magrinho, tudo na base, sono, tudo em dia. Tem a ver com isso aí? A alimentação, Tem. Porque a verdura ali isso aí é natural ali do povo da roça, né? Era O povo quase da roça, são muito... Eu tenho até que falar, meu sogro e minha sogra, eles seguem, é como se fosse uma cartilha anos, assim. Aquela comida, horário de sono e tudo, enfim. O povo da roça, ele imita muito a nossa vida, a nossa sociedade antigamente. Só que, realmente, eles têm um ar mais puro, eles dormem mais cedo, eles não têm esse grau de intoxicação bioquímica que nós temos, né? De tomar água com cloro, da torneira, né? O vapor do cloro no banho, do perfume com alumínio, perfume com chumbo, desodorante com alumínio, do panela de inox soltando níquel, de ter o ar mais poluído, de ter as ondas, a poluição física, micro-ondas, roteador, computador, celular. Tudo isso interfere. Eles não têm isso aí, ou têm muito pouco. Por outro lado, eles não, a grande maioria, ela poderia melhorar muito mais a saúde
se suplementasse pequenas coisas pontuais. Se fizesse reposição hormonal, por exemplo. Porque mesmo na roça, ele tem a mulher tem menopausa e o homem tem andropausa. Então, o pessoal da cidade ele tá mais aberto a esse tipo de abordagem. Roça, não. Da roça, não. Tá, vamos tirar essa palavra da roça, né? Do rural. Interior, do rural, Então, é algo que foi quebrado um tabu, né? Existe a solução para isso. Existe a solução. Eu sempre falo que 2024, ano passado, para vocês terem uma ideia, fez 20 anos do Projeto Genoma. Né? O Projeto Genoma ficou pronto em 2004, mais de 60 países participaram e o Brasil foi um deles. E lá, o Projeto Genoma, dentre várias conclusões, tá? Eles concluíram, uma das conclusões, que nós temos, duas idades. Uma é a cronológica e a outra é a biológica. O que é idade cronológica? É a idade da sua certidão de nascimento até hoje. Então, se você tiver 50 anos de idade, você tem 50 anos de cronológica, mas não significa que é a sua biológica, porque a idade biológica é a idade do DNA da sua célula. Elas não andam necessariamente juntas, a idade biológica e a cronológica. Então, se você tiver, por exemplo, 70 anos de cronológica e 50 de biológica, eu posso quase que te garantir, se não acontecer nenhum acidente, que você passa dos 100 anos. Ao contrário, você não chega nem nos 80. Então, desacelerar esse relógio biológico hoje é possível, porque o importante não é o tempo que passa, mas como o tempo passa em cada um de nós, que ele não passa igual para todo mundo. Então o senhor está falando que a gente pode até chegar a 130 anos? Olha, seria prematuro da minha parte eu dizer isso, mas nós tivemos os 3 líderes mundiais lá, o Xi Jinping, o Putin, o Kim Jong-un, né? Da Coreia do Norte, da Rússia e da China, pegaram o áudio deles, para quem não está informado, e como é que é, Roberto? Um falou que o Xi Jinping queria viver 150 anos, né? E o Putin falou que era só trocar os órgãos, medicina regenerativa, não sei o quê. Ainda não é possível, mas com certeza eles sabem de muito mais coisa que nós. Né? Quem está na vanguarda dessa tecnologia tem muito mais acesso que nós. Né? Ainda não é possível isso, mas é para onde o mundo caminha. É uma briga de gigantes, né? Porque, queira ou não, eles estão indo. É natural ter o poder econômico que eles detêm também, o poder político, mas também ele tem informação privilegiada de que nós não temos. Exatamente. Porque é natural, né? O mundo que rege aí a saúde no planeta, né? A gente fala aí hoje várias indústrias que queira ou não, colocam algumas coisas dentro do mercado. Roberto. E eles têm informação privilegiada. Claro que tem. Eu vou te dar um exemplo. Quantos quilômetros tem daqui a Marte? Você acha que tem daqui a Marte? Rapaz, vamos consultar aqui, vai. Consulta aí no Google. Eu vou colocar aqui. Quantos quilômetros, quantos km da Terra a Marte? Você imagina, uma sonda espacial. Quanto? 54 milhões de quilômetros. Olha, rapaz. Bom, uma sonda espacial emite um flash lá de Marte, da superfície de Marte. Em questão de minutos, a tela de Houston, no Texas, da NASA, abre com toda a imagem, som, captação, sem nenhum defeito. E muitas vezes nós estamos com um celular desse praticamente debaixo da torre de celular e falhando o sinal. Agora você imagina que nível de tecnologia esses caras estão trabalhando? Da tecnologia militar? Porque, na grande maioria das vezes, primeiro a tecnologia vem para a área militar e depois se espalha para a sociedade. Para ter a prevenção da segurança. Isso. O que podemos, então, dizer que talvez um desses aí chegue de 130 anos, como eu falei. Eu acredito... É o desejo de muitos, né? E de outros não, né? Mas o cara que tem... Esse daí que tem essas informações privilegiadas, com certeza. Sabe o que é, Roberto?
o amigo que nos ouve em casa, hoje, a sociedade, e principalmente os milionários, bilionários, as pessoas poderosas, eles perceberam que o importante não é só ter um avião a jato de última geração, que não é fazer só a plástica e parecer mais novo. O importante é longevidade, aumentar o tempo de vida, aumentar a sobrevida aqui na Terra. E por isso que eles compram esses relógios caros, que agora está na moda, comprar esse relógio caro, porque eles perceberam que o tempo é o maior ativo que eles, o ativo mais escasso que eles têm. Então hoje está todo mundo caminhando, investindo em longevidade, em tecnologias que possam aumentar o tempo de vida. Porque quando você faz uma cirurgia plástica, eu não sou contra a cirurgia plástica, mas a cirurgia plástica, ela faz a funilaria. Só que ela não cuida da mecânica do motor. Ou seja, o carro fica bonitinho, brilhoso, mas funde o motor ali na esquina. E esses caras, esse pessoal, eles já perceberam isso. Tá todo mundo hoje, você que tá em casa, correndo atrás de tempo de vida. Então, hoje não é possível a gente viver ainda 150 anos, muito menos viver eternamente, como estão falando, mas é possível sim você aumentar a sua sobrevida. Você mudar o seu caminho, só que lembrando que é uma maratona. É um somatório de atitudes e de estilo de vida e de ações que você vai fazendo na sua vida que vai te dar o resultado no final. Essa didática que o senhor tem utilizado aí, eu muito bem entendi, a biológica e cronológica é o total sentido aí, né? Isso. Então, assim, eu meio leigo no assunto, observando essas duas realidades e trabalhar com prevenção, aí entra exatamente aquilo que o senhor colocou, essa questão de se especializar, a clínica de vocês, ter essa especialidade exatamente para que observa pontos que a longevidade fará parte. Né? Quando o paciente vai na nossa clínica, eu gasto 2 horas conversando com ele de assuntos gerais, igual nós estamos conversando aqui agora. Porque o meu objetivo ali é fazer ele entender que ele pode mudar a trajetória dele, fazer ele entender que vai existir uma geração que vai viver bem, melhor e vai viver mais. Como vai existir uma maior parte, uma geração que vai ser maior do que essa primeira, que vai diminuir a sobrevida e a outra vai aumentar. Queria fazer um exercício com você. Vamos lá. Você que está em casa, você também, viu, Célio? Não precisa falar para mim, tá? Imagina, agora, num flash de segundo, todos os problemas que você tem hoje. Consegue colocar assim num flash na sua cabeça? Emocional, financeiro, familiar. Imaginou? Agora, piora ele 10 vezes. Piorou? Bem, né? Agora, sério, você que tá em casa, imagina que você hoje recebe o diagnóstico de uma doença, câncer, uma doença incurável, extremamente avançada, que você só tem, no máximo, 1 mês de vida. Imaginou? Pergunto para vocês agora, que tamanho ficaram seus problemas? Que tamanho ficou seus problemas em casa? Quase. Zero. Exatamente o ponto de divisão e partida. Exatamente. Então, infelizmente, a maioria das pessoas entende isso da pior maneira, só a hora que vem um diagnóstico. Eu tinha uma professora, chamada doutora Regina Alvarenga, lá na universidade, lá no Rio de Janeiro, e ela falava assim, Cid,
nenhuma doença é aguda. Mas como, doutor? Nenhuma. E aquela pessoa que teve um infarto agudo e teve uma morte súbita? Falou, pois é. Mas a doença dele começou aos 2 anos de idade, quando o pai levava ele lá no McDonald's. Fast food, né? Não vamos cortar essa palavra para não cortar o vídeo. No fast food. Mas só a manifestação da doença, que foi a morte súbita, que foi aguda. Toda doença, ela só se desenvolve no organismo previamente doente. Se quiser, a gente pode marcar um podcast para explicar isso. Não, é muito conteúdo. Você que nos ouve aqui até agora, tá tendo tantas linhas de abordagem aqui, que eu tô aqui, ó. Eu tô com uns 3, 4 assuntos para tentar entrar aqui, mas não dá. Já deixa aberto pro próximo convite aqui, tá bom? Não, vai ser um prazer. Prazer. Porque a doença, o que acontece? Vamos lá. Você que tá em casa. Quem quiser entrar nas nossas redes, CK Medicina Integrada, eu falo muito nas minhas lives lá sobre isso, né? Existiu o Pasteur e o Deschamps, né? Há quase 300 anos atrás, né? Que formularam 2 teorias, né? É a teoria do agente patogênico. O agente está causando a doença. O que não é mentira, é verdade. Mas o Deschamps falava o seguinte, que o importante não é o agente, é o ambiente. Eu explico para vocês. Imagina, nós estamos aqui num casamento. Sim. E aqui, no casamento, tá vamos pegar um campeão desse MMA aqui, que é o... aqui de Prudente, a Ariane Sorriso, vai, o UFC. Vamos falar Ariane Sorriso, que é nosso amigo. Vamos pegar um que a gente não... Vamos pegar aí o Vitor Belfort, qualquer um desses aí, Anderson Silva. Bom, você concorda que se o Vitor Belfort e o Anderson Silva quiser acabar com o casamento, ele acaba a hora que ele quiser, porque não tem ninguém capaz de segurar ele? Agora você imagina esse mesmo casamento, lá com o Vitor Belfort e o Anderson Silva. Com 50 segurança faixa preta de jiu-jitsu e muay thai, por exemplo. Ele oferece risco nesse casamento? Não. Então o importante não é só o agente, é o ambiente, é a tua imunidade. Sim. Não sei se vocês entenderam a explanação. Sim. A Ariane Sorriso, tô torcendo por ela, hein? Ariane, um abraço. Essa semana eles vão estar aqui gravando com a gente. Dentina, né? Ela vai levar mais uma vez lá os tatames, lá o octógono de Vegas aí, mais uma luta aí fantástica. O Hugo também, eu conheço, Pezão, um abraço. O Pezão teve agora em Dubai, ganhou a luta lá em Curitiba, enfim. O Hugo tem treinado muito bem essa equipe prudentina aí, fantástico. Mas que coisa, doutor, por isso que é uma linha que tem que ser muito educativa. Tem que ser construindo essa linha de consciência, porque a consciência ela tem que ser levada e muitos estão naquele botão automático da vida, né? Esse botão automático da vida é meio perigoso, né? Só se dá atenção na hora de um diagnóstico absurdo. Roberto, esse exercício que o senhor colocou aqui, fantástico. Fique bem claro, ó, vamos lá. Fique bem claro. Se eu for atropelado aqui na frente, eu quero que me leve para o hospital. Para ver se quebrou, para fazer cirurgia. Se me der um infarto aqui, eu caio aqui, eu quero que me leve para o hospital, fazer o cateterismo de urgência, para abrir a artéria. Porque o problema não está... A medicina trata muito bem as doenças agudas. Agora, quando, na parte das doenças crônicas, existe uma gama de tratamentos que pode ser acrescentados à medicina e que realmente dão muito resultado e que são ciência, tá tudo aí nas plataformas científicas. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Não é à toa que você entrou aqui nesse podcast, não é à toa que você está ouvindo isso aqui.
Eu acho que a informação, ela liberta, a informação, ela dá vida. Muitas pessoas estão morrendo hoje aí nos hospitais porque não tiveram acesso a esse tipo de informação, de caminho para seguir. E a gente deixa para vocês esse convite, né? Que venham fazer parte desta geração. Vale a pena. Se Deus quiser, daqui 50 anos, 60 anos, nós vamos estar vivos, né, Roberto? Com certeza. Vamos ver esse podcast e relembrar exatamente essa linha educativa, linha consciente, que eu vejo que é o ponto a ser, né, com a avalanche de informações, é um ponto a ser observado. Ô, doutor, e a epigenética hoje é, então, um braço um dos braços da medicina integrativa também? Como que é? Sim, é assim, ó. Hoje, a medicina epigenética, certo? Vai resumir assim de uma forma bem simples, né? Bem simplista. A medicina genética, ela estuda os genes que estão como é que eu posso dizer? Que estão atuando em você nesse momento, entendeu? Por exemplo, você tem esse olho castanho, que o teu gene para o olho castanho, tua epigenética, ela tá conferindo essa característica. Então, tudo aqui é nossa epigenética. Só que é o seguinte, a grande maioria dos genes, eles não são, eles fazem parte da nossa genética, eles não estão na epigenética, eles estão dormentes. Quando eles são acordados, são ativados, vamos dizer assim, eles então se manifestam e passam a fazer parte da nossa epigenética. Então, vamos supor que você tenha o BRCA1, a sua esposa, por exemplo, né? Você não. A sua esposa tem o BRCA1 e 2, que é o gene do câncer de mama. Até pouco tempo atrás, era indiscutível. Vamos arrancar Angelina Jolie, né? Vamos tirar a mama, mastectomia total, tirar a mama preventivamente e tal. Hoje, a engenharia genética, a medicina epigenética, e está tudo nas plataformas científicas, já é possível, vamos supor, você acompanhar com ultrassom essa mama e você silenciar esse gene, por exemplo, o indol 3-carbinol, que é um ativo que tem nas crucíferas, na couve de Bruxelas e tudo mais. Aumentando a tua imunidade, através de vitamina D, fazendo todo um trabalho. Entendeu? Não é um consenso, não é diretriz, mas é um caminho, eu citei um exemplo, uma visão de como a epigenética vê o futuro. Você entendeu? Sim, sim. Então, a gente entende o seguinte: o nosso corpo, ele se autorregula, ele é muito sábio, basta tirar o que está atrapalhando, dar aquilo que está faltando. E essa parte de inflamação, né? Devido ingere muitas coisas que são inflamatórias. E o corpo inflamado gera tantas causas, um desarranjo total no hormônio, vitamina, enfim, eu acho que vira aquela salada que tem muita gente que vive maior parte inchado, né? Bom, vamos lá. Tem um termo que eu criei, chama-se moagem. M de metilação, O de oxidação, A de acidez, G de glicação e I de inflamação, que são os mecanismos da doença. Você não encontra uma só doença que não tem um ou mais desses 5 mecanismos envolvidos, inclusive envelhecimento. Então, a inflamação ela é um mecanismo que é necessário no nosso organismo, quando tem alguma agressão, quando tem algum trauma, para correção de determinados tecidos. Mas a inflamação crônica é uma agressão contínua no nosso organismo. E aí, voltando a dizer, a gente pode marcar um podcast só para explicar isso. Sim. Entendeu? A glicação sabe quando a sua avó ela fazia bolo, que ela colocava o leite, esquentava, colocava o leite, depois, né, o açúcar na panela, e aquilo
caramelizava, aquilo é a glicação, quando a proteína ela encontra o carboidrato e a temperatura, que é o que acontece no nosso corpo. Quando a gente ingere muita glicose, carboidrato, ele glica, carameliza as nossas proteínas, principalmente as hemácias, elas diminuem o carregamento de oxigênio e tudo mais. E aí leva a determinados mecanismos de doença. Metilação é um processo contínuo, ficando de forma bem resumida, tá? Sim. Metilação é um processo contínuo, onde nós reparamos bilhões de vezes o nosso DNA todo dia. Então, o organismo está construindo uma proteína, ele não acha aquele aminoácido, e aquela proteína de 3 mil aminoácidos está em construção, ele coloca um radical metil, que é um reboco ali, até ele achar, para que aquela proteína, aquele gene, não sofra uma mutação, uma mudança. E aí todos ali para frente vão ter aquela mudança. Então, é de autorreparo. Metilação, glicação, inflamação e a oxidação. O que é oxidação? Oxidação, você já viu um parafuso quando a gente coloca ali no tempo? Coloca ali no portão? O oxigênio, ele oxida, ele ferruja, não é? A mesma coisa o oxigênio faz com as nossas células quando está faltando as vitaminas oxidantes na quantidade certa. Ele oxida, ele enferruja. E aí, isso aí abre campo para o envelhecimento, uma série de doenças. Então, voltando a dizer, é simples, mas não é fácil, né? É um assunto complexo que a gente tem que ser maestro, tem que, como se fosse uma sinfonia, ajustar o funcionamento dos órgãos, tecidos, a bioquímica, a biofísica, para que a gente construa esse caminho de vida, de longevidade. Uou! São muitas informações que você está aí ouvindo, observando que tem alguns casos você está achando que não tinha solução, mas com um ajuste adequado, por quem de fato entende do assunto, você vê que existem técnicas e meios, observância na prevenção, ou seja, você vai observar que ao invés de você ficar só tomando remédio depois da causa, você tem como trabalhar com a prevenção para não chegar naquela remediação, né, doutor? É melhor, é o famoso ditado, é melhor prevenir do que remediar. Isso está em alta hoje em dia, como nunca, né? Sabe, Roberto, eu vivi tudo, né? A gente, nessa nossa caminhada, eu vivi tudo. Eu sou um apaixonado pela medicina, meu pai era médico, minha mulher é médica, meus irmãos são médicos, minhas cunhadas são médicas. E que eu vejo, assim, com bastante tristeza, é essa cisão, essa divisão entre medicina integrativa e medicina convencional, que nem existe, nem a medicina convencional e nem a medicina integrativa, tudo é medicina. Eu acho que esses documentos, esses conhecimentos, eles poderiam se juntarem, eles poderiam se autoajudar, se complementarem. Eu acho que essa divisão que tem hoje, ela só prejudica. Só prejudica. É claro, se você, como já disse, se você estiver na UTI, você precisa de uma infecção, uma sepsemia, você precisa de antibiótico na veia. Não é licopeno. Você entendeu? Sim. Então, só que o outro lado, o outro extremo, entendeu? Todos os extremos estão errados. O outro extremo também é errado. Não só a convencional, isso aqui é tudo, não funciona. Também não é verdade. E eu sou prova disso. Trabalhei muitos anos na cardiologia, na UTI coronária, pós-operatório de cirurgia cardíaca, nos pacientes graves. Eu tive toda uma vida dentro dessa medicina. E tem uma vida dentro da outra. E eu acho que as duas funcionam. Não existe antagonismo. Elas são complementares. Complementares. Então, eu posso concluir, a gente tem um quadro aqui chamado Choque de Consciência. Qual foi o momento desse trilhar que o senhor tem ao longo da tua carreira profissional, doutor? E pessoal, enfim, de vida num todo,
o senhor pôde observar que foi um choque de consciência para o senhor? E aí, a hora que o senhor começou a observar, falar, puxa, aí mudou o olhar, o trilhar e virou como se fosse, eu sempre falo, um divisor de águas. Antes era de um jeito e pós aquele entendimento, a consciência dada choque ali de entendimento, o senhor mudou. Roberto, eu me formei ainda, como disse, né? Formei médico, fiz cardiologia, perdi meu pai muito cedo, estava no 6º ano de medicina. E conheci minha esposa, eu fazia cardiologia, ela fazia clínica médica. E aquele amor fulminante, nós nos apaixonamos, casamos, em 1 ano e meio. 3 meses antes do casamento, ela desenvolveu um melanoma, não sei se você já ouviu falar. Aquele câncer, aquela pintinha preta que em 6 meses dá metástase no corpo inteiro e mata a pessoa. 3 meses depois do casamento, eu desenvolvi um câncer de tireoide, eu tenho até a marca aqui, ó. E isso me despertou para essa medicina. Eu fui estudar. Quando eu vi a primeira aula de bioquímica do Dr. Efraim, que eu vi aquele monte de enzima, eu me senti no primeiro ano de medicina, de bioquímica, eu vi que aquilo ali não era uma coisa ao léu. Eu falei, esse é o caminho que eu quero trilhar. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus. Porque, embora Deus nos curou desse câncer, minha Ana Karina, e usou esse câncer, né? Foi graças a esse câncer que fez a gente conhecer essa medicina, essa área da medicina, que eu considero não medicina, mas essa área da medicina maravilhosa, e ter ajudado mais de 5.000 pacientes que entraram pela porta do nosso consultório, da nossa clínica desses anos. Histórias lindas, histórias de cura, histórias lindas, quase que incontáveis. Não vou citar nenhuma agora para não correr o risco de esquecer, né? Mas são várias. Então, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Quando você encontra o seu propósito de vida, você não tem dúvida. E eu agradeço a Deus porque não sei mais quanto tempo, né? Eu tenho de vida, não sei qual vai ser o meu futuro, mas eu só sei de uma coisa, é isso que eu vou continuar fazendo pro resto da minha vida. Muitos dos que sentaram aqui, eu pude observar que quando identifica a questão do propósito e fica muito realçado, aguçado esse chamado, faz todo sentido exatamente o porquê está nessa vida e dar continuidade. Então o senhor é mais um dos que pode compartilhar na nossa bancada aqui essa experiência tão linda. E assim, só agradecer vocês que estão nos ouvindo aí, não sei quem não sei que problema você passa, que doença você passa, que doença você tem aí, qual é a dor, seu sofrimento, mas queria dizer para vocês que existe um Deus, né? Há um Deus criador dos céus e da terra, que cuida de todos nós e cuida dos nossos passos. Se você tiver fé em Jesus, se você confiar, tudo vai dar certo. O que Jesus prometeu não é que tudo daria certo no início ou no meio. O que ele prometeu é que no final tudo daria certo. E essa base cristã é muito o sentido da vida, de entender o chamado, o propósito e abençoar outras vidas transbordando nelas. A hora que o senhor acaba de falar aí, exatamente o porquê desse mal que sobreveio, tanto o senhor quanto a esposa, mas isso tornou em algo mais precioso de poder alcançar várias outras vidas. Isso aí não tem preço que paga, né? Isso é intangível, não tem, é coisa, por isso que faz sentido também essa base cristã, a fé que nos ativa a continuar todos os dias, né, doutor? Exatamente. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, tá? E lembrando que
futuro, Deus nos guia os nossos passos, entrega tudo a Deus. Porque se você aceitar, né, como estão dizendo aí na internet, que isso é antigo, que não cai nenhuma folha se Deus não quiser, se aconteceu o que tinha para acontecer, se você está com essa doença, é porque era para estar, mas Deus pode, Deus e a ciência, muitas vezes é Deus através da ciência, pode mudar a sua história. Que pena que o nosso horário já foi finalmente, doutor. E tá sendo a primeira vez que o senhor senta numa bancada para compartilhar como tem sido, como foi essa prosa aqui, e já deixo o convite pro próximo que a gente vai explorar bastante. Não, eu sempre que vier aqui, sempre que for convidado eu vou vir aqui, é um prazer vir aqui falar com você, com todos da audiência. Minha esposa parece que vai vir aqui, Sim. Você convidou. Ela é muito mais bonita do que eu, muito mais simpática do que eu. Ela só... por favor, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. O propósito que vocês estão juntos aí é o que une para atender a nossa audiência aí, com certeza elevar essa consciência. E agradecer aqui também o nosso amigo em comum aí, o Felipe Serra, que fez essa indicação aí diretamente do senhor estar junto com a gente aí, que eu acho que está fortalecendo ainda mais esse caminho aí de pessoas que vivenciaram e transbordam na vida das pessoas. Acho que o Felipe foi um exemplo muito forte para nós aí, e ele estender esse convite ao senhor também foi fantástico. Eu agradeço também ao Felipe Serra, meu irmão de igreja, meu paciente também. Eu agradeço ao Felipe, e é aquilo que eu falo, é a mão de Deus agindo de todas as formas, né? E a gente, quando eu recebi o seu convite, eu tinha certeza que não era por acaso. Porque minha mulher estava falando outro dia, Cid, você tinha que falar isso para mais gente na internet, porque a gente tem redes sociais, mas a gente não consegue no Instagram de 30 segundos desenvolver isso que a gente desenvolveu aqui, num vídeo de YouTube e nesse bate-papo descontraído. Obrigado muito pela oportunidade. E depois, você entendeu? E depois eu vou te já passar outro projeto que a gente tem, fruto do podcast, que vai fazer todo sentido para o senhor também abordar essas linhas aí que a gente tanto tem prezado. Elevar a consciência das pessoas de forma séria, mas também descontraída. Eu vejo que é o que firma e muitos aí estão se identificando com o nosso canal aí. Tudo bem. Eu que agradeço, tá bom? Bom, obrigado a todos. Doutor, esse é o ponto. Cuidar da saúde não é um detalhe, é a base de tudo. Corpo, mente, relações, tudo começa dentro. E a clínica CK Medicina tem mostrado isso na prática. Dr. Cid, obrigado por estar conosco aqui e por abrir tantos olhos hoje. Eu vejo que, tenho certeza que esse episódio vai provocar muita reflexão na nossa audiência, que é o propósito principal aí de elevar a consciência, porque uma vez, eu tenho um mote aqui, uma vez você consciente, você entra e sai dos locais sem ficar refém e além, sempre entendendo que ali... Cai as escamas dos olhos, né? Exatamente. Quando cai as escamas, quando você vê, você pode passar uma vida inteira sem enxergar aquilo, mas quando você vê aquilo, não tem como fingir que não viu. Desver aquilo que você viu. Então, é libertador, né? Isso é libertador. É libertador. Mais uma vez, curta, comenta e compartilha. Novamente, eu te agradeço, doutor, essa consulta. Tivemos uma consulta muito fantástica e já está aberto para próximas vezes aqui ele elencar mais pontos de observância fantástico aqui. A sua esposa estará futuramente em um dos episódios complementando o que a CK Medicina, que é a clínica deles, podem trabalhar por você que vai procurar. Aqui o endereço, um ponto de referência prudente, qual que é, doutor? Avenida Washington Luiz, 2353. As nossas redes sociais. Nas redes sociais. CK Medicina Integrada. Instagram, YouTube, Facebook. Nós é só
Clínica CK Medicina Integrada, perdão. Clínica CK Medicina Integrada. Exatamente. A gente vai colocar na descrição desse vídeo, vai ter o contato deles também diretamente, e depois os cortes terão também. Curta, comenta, compartilha e mais uma vez, doutor, obrigado. Obrigado. Boa, boa!